O parque ensolarado estava repleto de risadas, mas a filha de 7 anos de Ana Clara, Sofia, sentava-se em silêncio no balanço, os lábios apertados como sempre. Há 3 anos, ela não pronunciava uma única palavra. Ana Clara já havia perdido a esperança, até que um homem que ela nunca tinha visto antes se ajoelhou em frente à sua menininha, tocou-lhe o queixo com delicadeza e, com um dedo pousado levemente perto da boca dela, fez-lhe uma pergunta tão suave que mal se ouvia por causa do vento. Os olhos de Sofia se arregalaram, e a única palavra que ela disse em seguida fez Ana Clara congelar. Ana Clara tinha levado sua filha Sofia ao parquinho naquela manhã por pura exaustão. Médicos, terapeutas, especialistas, nenhum deles tinha conseguido tirar a voz de Sofia desde o acidente de carro de 3 anos atrás. Ana Clara dizia a si mesma que era apenas mais um sábado, mas por dentro, ela se sentia afogando na repetição desesperadora do silêncio. As mãozinhas de Sofia seguravam as correntes do balanço frouxamente, seus olhos seguindo as outras crianças, mas nunca se juntando a elas. Ana Clara sentou-se num banco próximo, com o celular na mão, mas sem olhar para ele, fingindo que não estava procurando no meio da multidão por olhares de pena. Então, ela ouviu. Na casa dos 30 e poucos anos, com uma barba por fazer de um jeito despojado, vestindo um moletom azul marinho desbotado e calças jeans que já tinham visto dias melhores. Ele empurrava um garoto da idade de Sofia em um balanço de pneu, rindo com um som profundo e caloroso que parecia não pertencer a um estranho. A risada do menino era solta e livre, o tipo de som que Ana Clara sentia falta mais do que podia dizer. Quando o balanço diminuiu a velocidade, o homem a viu observando e ofereceu um aceno educado. A maioria dos estranhos desviava o olhar quando via a expressão vazia de Sofia, mas ele não. Em vez disso, ele se aproximou, com o filho logo atrás. E aí, ele disse suavemente, se agachando para que seus olhos ficassem no nível dos de Sofia. Posso dar um oi? Sofia não se mexeu. Ana Clara abriu a boca para intervir, mas algo na maneira como ele esperou, sem pressa, sem pressão, a fez parar. Ele estendeu a mão para Sofia, com a palma para cima. Ela olhou para a mão por um longo momento, então levantou sua mãozinha e a colocou na dele. O sorriso dele se aprofundou, e ele olhou para Ana Clara brevemente, como se pedisse permissão silenciosa antes de continuar. Sabe, ele disse gentilmente, meu filho me contou que o escorregador daqui é só para as crianças mais corajosas. Eu disse a ele que já conheci gente muito mais corajosa. Sua voz baixou, quase cúmplice. Quer saber como eu sei? Os lábios de Sofia se separaram levemente. Ele moveu o dedo para tocar de leve a ponta do queixo dela, então parou, esperando de novo. Ana Clara prendeu a respiração. E então, no menor e mais claro sussurro, Sofia disse: Como? O coração de Ana Clara quase saltou do peito. O sorriso do homem foi lento e certo, como se ele soubesse que aquilo ia acontecer o tempo todo. Ana Clara estava paralisada. 3 anos de silêncio. E agora, assim, Sofia havia falado, não em um sonho, não na terapia, mas ali, no meio de um parquinho, para um completo estranho. O homem não fez escândalo. Ele não ofegou ou chamou atenção para a cena. Em vez disso, ele se inclinou, seu tom ainda calmo e acolhedor. Porque, ele disse, crianças corajosas não precisam ser as mais barulhentas. Elas só falam quando é importante. Sofia piscou para ele como se estivesse pesando as palavras. Seus dedos se apertaram nas correntes do balanço. Qual o seu nome? Ela perguntou, mal um pouco mais alto do que antes. A garganta de Ana Clara se apertou tanto que ela quase não conseguia respirar. O homem riu baixinho. Eu sou o Lucas, e este é meu filho, Davi. O menino ao lado dele deu um aceno tímido, o cabelo bagunçado pelo vento. Sofia olhou para Davi, depois de volta para Lucas. Seus lábios se moveram de novo, hesitantes, como se as palavras tivessem que rastejar para fora, mas ela conseguiu, sou a Sofia. O sorriso de Lucas se abriu e Ana Clara percebeu o jeito que seus olhos suavizaram, como se aquele momento também significasse algo para ele. Prazer em te conhecer, Sofia, ele disse. Agora, posso te contar um segredo sobre este parquinho? Sofia balançou a cabeça de leve.
Lucas se inclinou mais perto, abaixando a voz. O melhor escorregador não é o grandão ali. É o pequeno, atrás da caixa de areia. Ele é mais rápido porque o sol o esquenta mais. As sobrancelhas de Sofia se ergueram, curiosas. Ana Clara percebeu que não via aquele olhar, de puro e desprotegido interesse, há anos. Quer tentar? Perguntou Lucas. Sofia hesitou, então olhou para Ana Clara. Ana Clara engoliu em seco e conseguiu balançar a cabeça. Pode ir, meu amor. Lucas não a pegou pela mão ou a guiou como se fosse algo frágil. Ele simplesmente andou ao lado dela, deixando-a ditar o ritmo. Davi correu na frente, apontando para o escorregador. Sofia o seguiu, seus passos cautelosos, mas decididos. Ana Clara ficou no banco por um momento, observando-os desaparecer atrás da caixa de areia, o som de risadas distantes chegando de volta. Ela percebeu que suas mãos estavam tremendo. Não era só o fato de Sofia ter falado. Era a facilidade com que aquele homem a tinha alcançado, sem pressão ou pena. E Ana Clara não tinha ideia de quem ele era. Quando eles voltaram alguns minutos depois, Sofia estava sorrindo. De verdade. Ela subiu no balanço novamente, com as bochechas coradas. Lucas ficou um momento a mais, inclinando-se para Ana Clara. Ela tem tanta coisa para dizer, ele disse calmamente. Ela só precisa de alguém que pergunte do jeito certo. Ana Clara encontrou a voz. Como você fez isso? Ele deu de ombros levemente, mas havia algo em seus olhos, uma sombra de uma história que ele não estava pronto para compartilhar. Às vezes, a bondade é a única língua que a gente entende. E então Davi puxou a manga dele e eles começaram a ir embora. Mas Ana Clara não ia deixar que ele fosse embora sem saber mais. Seu instinto lhe gritava que aquele não era um homem qualquer a quem ela poderia apenas agradecer e esquecer. Lucas havia se estendido ao mundo trancado de sua filha e puxado a voz dela para fora como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela se levantou do banco. Lucas, espera! Ele parou, com Davi segurando a mão dele. A brisa balançou o moletom dele, e por um segundo, Ana Clara pensou ter visto um lampejo de hesitação em seus olhos. Eu. Ela se impediu de soltar a dúzia de perguntas que corriam em sua mente. Você talvez aceitaria um café com a gente? Por minha conta. É que... Sua voz falhou. Eu não a ouço falar há 3 anos. A mandíbula de Lucas se apertou levemente. Ele olhou para Davi, depois de volta para Ana Clara. A gente não costuma ir a cafeterias, mas tem uma lanchonete pequena ali na Rua das Rosas. É bem tranquila. Ana Clara balançou a cabeça rapidamente. Perfeito. Eu sigo vocês. Os olhos de Sofia se iluminaram de um jeito que Ana Clara não via há anos. O Davi pode ir no nosso carro? Ela perguntou, as palavras saindo como se ela estivesse guardando. Lucas sorriu para ela, aquele sorriso gentil e firme. Talvez em outra hora, garotinha. Hoje a gente vai junto. Eles se encontraram 15 minutos depois na lanchonete, um lugar retro com cabines vermelhas e o cheiro de bolo no ar. Davi deslizou para a cabine em frente a Sofia. E por um momento, Ana Clara apenas os encarou, maravilhada com a facilidade com que sua filha se inclinava para a frente, sussurrando algo para ele. Lucas pediu um café preto, nada mais. Ana Clara notou suas mãos, calejadas, mas firmes. Ela não pôde ignorar a discreta manqueira quando ele se moveu em sua cadeira. Então ela disse com cuidado, como você soube o que dizer a ela? O olhar de Lucas caiu para o café. Minha irmã parou de falar quando éramos crianças. Depois que nosso pai nos deixou, todo mundo achava que ela estava quebrada. Mas não estava. Ela só não confiava mais nas pessoas. Ana Clara engoliu em seco. E você a fez falar? Seus lábios se curvaram. Eu não a fiz fazer nada. Eu só a escutei até que ela quisesse responder. Ele olhou para Sofia. Crianças sabem quem é seguro. Davi de repente deu uma risadinha e Sofia riu. Riu de verdade. O som fez o peito de Ana Clara doer.
Então a garçonete veio com mais café e a mão de Lucas se moveu sobre a mesa. A manga se levantou, revelando uma pulseira de hospital fina e desbotada em seu pulso. Era velha, gasta, mas ainda estava lá. Ana Clara franziu a testa. Você esteve no hospital recentemente? Lucas puxou a manga para baixo. Algo assim. Havia um peso em sua voz, pesado demais para ser ignorado, e Ana Clara decidiu naquele momento que não iria ignorá-lo. Ana Clara esperou até que Davi e Sofia estivessem distraídos com uma fatia de bolo de chocolate que a garçonete colocou entre eles antes de se inclinar para a frente. Lucas, você não me deve nada, mas o que quer que esteja acontecendo, sinto que é importante. Especialmente se você pode alcançar a Sofia desse jeito. Ele olhou para seu café como se pudesse encontrar uma fuga ali. Por um longo momento, o único som foi o tilintar dos garfos enquanto as crianças compartilhavam a sobremesa. Eu saí do hospital há um mês, ele disse baixinho. Reabilitação. Fui bombeiro aqui na capital. Meu parceiro morreu em uma ocorrência em que meu pé foi esmagado. A garganta de Ana Clara se apertou. Sinto muito. A mandíbula de Lucas se contraiu. Depois disso, eu não conseguia suportar o barulho. Multidões, sirenes, até a TV. Davi e eu nos mudamos para um lugar pequeno na divisa da cidade. Comecei a me voluntariar em projetos sociais, ajudando crianças a se sentirem seguras de novo, eu acho. Me ajuda também. Ana Clara olhou para Sofia, que estava rindo enquanto Davi fazia um bigode de chantilly. Isso não é egoísmo, ela disse suavemente. Isso é extraordinário. Lucas olhou para ela então, algo cru e desprotegido em seus olhos. A maioria das pessoas não pensam assim. Meu currículo só tem anos em branco e notas médicas. Ninguém quer contratar o cara com uma dificuldade de locomoção. Ana Clara hesitou. Ela não era apenas uma mãe qualquer. Ela era diretora de uma poderosa empresa de tecnologia em saúde, a Biocomunicação. Mas ela nunca misturava sua vida pessoal com seu trabalho, especialmente quando se tratava de Sofia. Ainda assim, ela se pegou dizendo, talvez eles não sejam as pessoas certas. Eu poderia. Ela parou, percebendo como aquilo poderia soar. Lucas balançou a cabeça levemente. Você não me deve nada. Você tem a sua vida, seu próprio mundo. Ele sorriu fracamente, e pelo jeito, uma filha que vai falar pelos cotovelos. Sofia então se virou, com as bochechas coradas, e puxou a manga de Ana Clara. O Davi pode vir pro parque com a gente amanhã. Ana Clara piscou, chocada novamente com a maneira casual com que sua filha agora falava. Lucas riu. Vamos ver, garotinha. Mas a mente de Ana Clara já estava trabalhando, porque algo lhe dizia que se ela não mantivesse Lucas em suas vidas, ela se arrependeria para o resto de seus dias. Na manhã seguinte, Ana Clara acordou com o som de algo que não ouvia há anos, Sofia cantarolando em seu quarto. Não uma canção completa, apenas uma melodia suave e contente. Aquilo a atingiu tão forte que ela teve que se sentar na beira de sua cama por um momento, apenas absorvendo o som. Pela metade da manhã, elas estavam de volta ao parquinho. Lucas e Davi já estavam lá, jogando uma bola de futebol gasta. Sofia não hesitou. Ela correu até eles, gritando, Davi, joga pra mim. Ana Clara apenas ficou lá, seu coração inchando a cada palavra gritada. 3 anos de silêncio, dissipados como a neblina na luz do sol. Ela caminhou até Lucas, que estava encostado na cerca, observando as crianças. Você não tem ideia do que isso significa para mim, ela disse. Ele olhou para ela, a testa franzindo. Eu acho que tenho. Eu já vi o que acontece quando a luz volta a brilhar nos olhos de alguém. Eles assistiram as crianças por um momento, as risadas ecoando pelo ar. Então Ana Clara respirou fundo. Lucas, eu dirijo uma empresa que desenvolve dispositivos de comunicação para pessoas com dificuldades de fala. Mas ultimamente, percebi que a tecnologia não pode substituir o que você tem, uma maneira de alcançar as pessoas que não pode ser ensinada. Nós precisamos de alguém que entenda o lado humano. Os olhos de Lucas se estreitaram levemente, vasculhando o rosto dela. Você colocaria seu nome em alguém como eu?
Eu colocaria minha empresa em alguém como você, ela disse sem hesitação. Por um momento, ele não falou. Então Davi veio correndo, rindo, e Sofia logo atrás dele, com as bochechas coradas, a voz vibrante. Lucas olhou para eles e Ana Clara viu o momento exato em que suas defesas se quebraram. Tem certeza? Ele perguntou calmamente. Nunca tive tanta certeza, ela disse. Ele balançou a cabeça devagar. Tudo bem, mas só se você me deixar comprar a primeira rodada de café quando eu receber meu primeiro salário. Ana Clara riu e, pela primeira vez em anos, a risada pareceu real e desimpedida. Enquanto as crianças corriam novamente, Lucas olhou para ela com um pequeno sorriso, quase tímido. Sabe, acho que a Sofia pode não ser a única a encontrar sua voz de novo. E Ana Clara percebeu que ele estava certo. Antes de nos despedirmos, conta para a gente nos comentários de onde você nos assiste e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.